Antes de começar a minha fala dirigindo a Vossa Senhoria, eu quero aqui parabenizar o nosso pequeno, porém grande e aguerrido exército da oposição, que aqui na CPMI tem feito a diferença. Nós conseguimos aqui, no alto desses meses, destruir a narrativa de golpe, de terroristas. Nós vencemos aqui, graças a Deus. Não importa como sai o relatório da mão da relatora, porque nós já sabemos, como eu tenho dito sempre aqui, que o relatório dela já está pronto. Nós mostramos a quem era necessário mostrar, ou seja, ao povo brasileiro, que com exceção dos baderneiros, que de maneira covarde lhe agrediram, os nossos irmãos patriotas não são criminosos. Cabo Marcelo, eu estava ouvindo a sua fala e lhe questionaram muito aqui se em alguma outra vez Vossa Senhoria tinha assistido algum tipo de violência em manifestações, e a senhora disse que não. A senhora parece que foi efetivada em 2019, é isso? Isso, senhor. Então, veja só, Brasília sempre foi palco de manifestações, inclusive manifestações violentíssimas. Em 2013, mais de 1 milhão de pessoas se manifestaram em quase 400 cidades do Brasil, incluindo aqui. Houveram mais de 100 feridos. Ninguém foi preso. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal aqui de Brasília. 32 policiais da sua corporação foram feridos. Em 2016, mais de 100 mil pessoas tentaram tomar a esplanada aqui pedindo o impeachment da presidente Dilma e houve violência por parte de algumas pessoas. Em 2017, fizeram uma manifestação contra o presidente Temer. Mais de 30 mil pessoas da CUT, Central Única dos Trabalhadores, se manifestaram aqui tentando invadir o Palácio do Planalto. 49 pessoas foram feridas, os prédios públicos foram depedrados e 8 policiais da sua corporação, da qual a senhora representa, foram feridos. Então, manifestações sempre tiveram e violência sempre acontece. E para isso vocês estão preparados. É lamentável ver aqui o testemunho da senhora dizer que tentaram lhe matar. É horrível isso. Nenhum brasileiro deve cometer nenhum tipo de crime. Nenhum brasileiro, nenhum ser humano deve agredir contra a vida de outra pessoa. Principalmente alguém que com farda está lutando pela segurança do seu país, pela segurança do seu povo. O que me causa aqui espécie é ver a esquerda, essas pessoas que hoje estão me tratando tão bem aqui, estão me tratando com uma cordialidade, saber que aí onde Vossa Excelência, Vossa Senhoria estava sentado, outros companheiros da corporação estiveram sentados e não tiveram esse mesmo tratamento. Foram xingados, achincalhados, humilhados. Ou seja, aqui é tudo muito seletivo. Quando você fala algo que a relatora gosta de ouvir, você é aplaudida. Quando você fala algo que o governo não gosta de ouvir, aí você é achincalhado e humilhado publicamente. Então nós temos aqui 2 pesos e 2 medidas. Desde o início, essa CPMI contaminada como foi, e hoje, ouvindo aqui os meus amigos, eu ouvi aqui estarrecido a fala do deputado Felipe, eu estou aqui consternado. Imagine que há suspeição sobre a relatora desse caso, que segundo documentos, enviou o seu chefe de gabinete para falar com uma testemunha em um ato supostamente combinado. Ou seja, tudo aquilo que eu venho falando em todas as sessões se cumpre. Isso aqui já está contaminado, já está tudo pronto. Foi uma missão dada. E as pessoas têm juízo, têm que obedecer a missão do governo. Porque se não obedecer a missão do governo, os cargos caem, cargos em seus estados e coisas mais. Eu vi aqui uma esquerdista falar aqui atrás, agora há pouco, que em todo lugar que um bolsonarista está, há violência. Então, pela lógica, em todo lugar que tiver um esquerdista, um lulopetista, pode também haver corrupção e ladruagem, se esta é a lógica. Há um velho ditado que eu aprendi no interior de São Paulo que diz que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E ele vai acontecer aqui. A sua instituição, ela está sendo mirada, tem um alvo nas costas da Polícia Militar do Distrito Federal. Estão exonerando aqui, tirando qualquer tipo de crime do Exército, da Força Nacional, e por conta disso, trouxeram a senhora aqui como um símbolo de alguém que sofreu agressões, e eu já disse aqui, não concordo com nada disso, e você, graças a Deus, você invocou o nome de Deus aqui e disse que Ele lhe protegeu, mas saiba que a maioria das pessoas que hoje lhe aplaudiram aqui nem conhecem esse Deus e não temem a Ele. Odeiam tanto a esse Deus quanto os seguidores deste Deus. E quando se fala no nome dele, cria um asco neles, porque o pensamento deles é um pensamento da carta lá do antigo pensamento das escolas da Alemanha,
Porque Deus para eles é um problema, como o cristianismo é um problema, porque para o socialismo se implementar e o comunismo também, eles precisam matar Deus e a sua religião, porque Deus é um concorrente deles. Porque é sabido que qualquer pessoa que tem fé, quando ela tem um grave problema, antes de procurar o Estado, antes de procurar a prefeitura, ela procura Deus. E não se explica porque o milagre acontece, e exatamente não se explica porque é um milagre. Então, para esse pessoal, esse Deus que invocaram aqui agora, que até aplaudiram a senhora, só presta nesses momentos quando a narrativa deles está sendo aqui empregada. Imagine, Cabo Marcelo, que se fosse uma outra situação e a senhora estivesse numa luta corporal com um bandido, com um ladrão de celular, com um ladrão de tênis, ou com qualquer outra coisa, e a senhora ferisse um bandido desse, essa mesma turma que está aqui ia colocar a senhora no banco dos réus e invocar os direitos dos humanos, os direitos dos humanos, iam querer tirar a sua farda, porque eles têm uma sanha tão grande em prender pessoas. A sanha do esquerdista é essa: fala-se em democracia, mas vive o contrário dela. Querem prender pessoas, querem caçar pessoas, querem caçar deputados, querem caçar senadores, qualquer um que entre no caminho deles. Olha só o que fizeram com o presidente Jair Messias Bolsonaro. A corda vai arrebentar dentro desse relatório da relatora para dois lados. Primeiro, o presidente Bolsonaro, isso já está mais do que claro. E segundo, a sua instituição. Então, não se engane com essa turma. Não se engane com eles. Porque amanhã, quando um filho da senhora estiver na escola e estiverem lá vendendo a maconha, porque eles estão lutando aqui para descriminalizar o uso da maconha, quando todas essas porcarias chegarem à porta da sua casa, eles nunca irão lhe defender. Essa CPMI começou contaminada, está contaminada, vai terminar contaminada. Nós aqui acabamos, só não perdemos tempo, porque, como eu disse no início, nós conseguimos provar para o brasileiro que tudo não passou de uma narrativa da esquerda em tentar colocar na mão ou sobre a cabeça dessas pessoas uma espada de Damocles. Querem incriminar inocentes, querem tornar não apenas Bolsonaro, mas todos aqueles que o seguem como criminosos, simplesmente porque morrem de medo de que algum de nós acabe se destacando e, no futuro, a direita voltar a governar esse país. A sua vida aqui hoje elucidou mais casos, e eu queria aqui deixar apenas ao presidente, pena que ele não está aqui, mas espero que ele esteja ouvindo. Onde está? Está aqui, presidente. Então, quero deixar aqui minhas últimas falas aos senhores. Sobre o início dessa CPMI, quando o senhor falou sobre a decisão do ministro Cássio, eu tenho um pensamento, senhor presidente. Quando essa CPMI se recusa a convocar ou convidar pessoas indicadas pela oposição, pois a CPMI é um instrumento da oposição, tais como o chefe da Força Nacional, os vândalos, os presos. Quando a maioria dessa CPMI só conseguiu convocar o general G. Dias aqui, depois de meses a fio, sendo ele o pivô da inauguração ou da instalação da CPMI. Quando essa CPMI, ao pedir as imagens de dezenas de câmeras do Ministério da Justiça, recebe um não diretamente, e depois, de reclamarmos muito, eles apelam ao STF, o STF autoriza entregar as imagens e mandam para cá 2 câmeras. Aí reclamamos de novo e mandam mais 2 imagens dentro de centenas que existem. E isso nós entendemos que é, no mínimo, obstrução da justiça, prevaricação, destruição de provas importantes que poderiam inocentar pessoas. Quando essa CPMI coloca sentado aí nesta bancada um bandido confesso como um hacker, e o seu depoimento se torna legítimo, e quando se sentam nesse mesmo banco heróis da pátria e são eles hostilizados, quando essa CPMI aplaude bandidos e espanca psicologicamente soldados, quando a relatora dessa CPMI, sem isenção alguma, trata depoentes de forma desigual, ou seja, quando são inocentes para ela, trata de uma forma bondosa, caridosa, até com um olhar de respeito e amor. Já os que, segundo ela, são culpados, o tratamento é agressivo, incisivo, com olhar de ódio. Essa CPMI simplesmente cai em descrédito e dá ao STF, senhor presidente, o direito também de nos desmerecer, desconsiderar, desprezar e talvez até anular essa CPMI. Era o que eu tinha a dizer.